Bom dia a todos. Eu escolhi hoje para que a gente fizesse uma reflexão sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Acho que todo mundo já deve conhecer um pouquinho esse texto. E eu acho que é sempre oportuno a gente refletir sobre a questão das riquezas materiais e das fortunas, porque de alguma maneira nós passamos boa parte da vida correndo atrás do dinheiro, procurando comprar, adquirir bens, ter mais coisas, ter uma situação mais confortável de vida. Será que há algum mal nisso? Será que essas riquezas, essas necessidades que às vezes nós arduamente tentamos satisfazer, realmente existe em qualquer bem material, em qualquer tipo de esforço para se conseguir bens materiais, existe algo de errado, algo que deve ser recriminado? Porque se isso for uma resposta positiva, no sentido absoluto, eu acho que todos nós estaremos muito errados na vida. Será que tem algum lado bom na questão dos bens materiais e que nós devemos prestar atenção a eles, a par de outros que podem ser maus? Será que existe maldade na riqueza em si? Ela própria carrega coisa de mal? Nós vamos começar a nossa reflexão aqui com um texto do Evangelho. Esse texto é conhecido no Evangelho de Marcos como o homem rico, ou o perigo das riquezas. O Evangelho de Marcos traz essa passagem logo depois de outras em que Jesus caminhava pelo território da Judéia além do Jordão, e no caminho foi interceptado por crianças. E aí aquela famosa passagem do Evangelho que Jesus dizia: deixai vir a mim as criancinhas. E assim que as crianças saíram desse caminho, Jesus continuou a caminhar e acontece o encontro com esse homem, cujo texto nós vamos refletir hoje. O texto diz o seguinte: ao retomar o seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele, perguntando: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Tu conheces os mandamentos: não matar, não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho, não defraudar alguém, honrar teu pai, tua mãe. Então ele replicou: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a juventude. Fitando, Jesus o amou e disse: uma coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele, porém, contristado com essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitas propriedades. Então Jesus, olhando em torno, disse aos seus discípulos: como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Jesus, porém, continuou a dizer: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados. Disseram uns aos outros: então quem poderá salvar-se? Jesus, fitando-os, disse: aos homens é impossível, mas não a Deus, pois para Deus tudo é possível.
essa passagem de Jesus nos dá uma dimensão do que é que significa o peso das riquezas materiais na nossa vida. Mas como é que nós temos que levar para a nossa vida essa palavra de Jesus? Será que realmente a gente tem que sair nos despojando de tudo, nos colocando nós na situação de pobreza, para que só então possamos seguir a Jesus? A condição para seguir a Jesus é viver na miséria, é essa a condição para seguir a Jesus. Como é que nós entendemos essas palavras de Jesus? Principalmente diante de uma sociedade, de um mundo que é extremamente consumista, que pensa o tempo todo, gira o tempo todo em torno de bens materiais, da ânsia de comprar, de adquirir, e nós estamos numa época muito boa para pensar nisso, né? Porque normalmente nas proximidades do Natal, essa compulsão por compra cresce demais, e nós acabamos às vezes comprando coisas com o dinheiro que não temos, coisas que às vezes a gente nem usa, e depois talvez vamos ter que perder a saúde de tanto trabalhar para pagar esse tipo de coisa. Qual é o meio termo, o ponto de equilíbrio nessa questão? Um sujeito chamado Michael Sandel, um americano, escreveu um livro que se tornou um best-seller, né? O livro chama O que o Dinheiro Não Compra. Mas o autor do livro começa o livro com a seguinte frase: há coisas que o dinheiro não compra, mas atualmente não muito. Hoje quase tudo está à venda. Eu vou dar alguns exemplos do que ele coloca aqui no livro. Na Califórnia, é possível a um preso comprar uma cela carcerária de melhor qualidade, dar um upgrade na cela. Por $82 por noite, é possível comprar uma cela melhorzinha. Não fica lá junto com os outros prisioneiros não pagantes. Em cidades como Minneapolis, nos Estados Unidos, é possível comprar por $8 a hora o direito de trafegar pelas vias reservadas à ambulância, ou ao bombeiro, ou ao transporte coletivo, que são as chamadas vias de transporte solidário. Se você pagar, todo mundo está congestionado, mas você passa tranquilo, porque você pagou para usar a pista diferenciada. Na Índia é possível alugar uma barriga por $6.250. Casais ocidentais que estão em busca de uma mãe de aluguel, na Índia, onde essa prática é legal, e o preço é mais ou menos 1/3 do que custa nos Estados Unidos. Então, muitos americanos recorrem à barriga de aluguel na Índia, e pagando pouco mais de $6.000 por isso. É possível comprar o direito de ser imigrante nos Estados Unidos. Tanta gente tenta entrar nos Estados Unidos clandestinamente, mas se tiver dinheiro, se investir nos Estados Unidos $500 mil e gerar pelo menos 10 empregos numa região de alto nível de desemprego, recebe o green card e, portanto, fica com o direito à residência permanente nos Estados Unidos. É a cidadania ao alcance do talão de cheque. Na África do Sul, alguns fazendeiros foram autorizados a vender por $150 mil o direito de alguns caçadores excêntricos de matar uma quantidade limitada de rinocerontes em extinção. São rinocerontes em extinção, difícil caça, mas se pagarem esse valor, eles podem levar para casa o troféu do rinoceronte em extinção, morto por eles. Alguns médicos nos Estados Unidos já cobram de
15.500 a 25.000 dólares para fornecer ao paciente um acesso direto pelo seu celular. Eu até imaginei que os médicos brasileiros que não descobriram isso, né? Vender o acesso ao celular. Você pode ligar para o médico a qualquer hora, a qualquer momento, faz inclusive consultas à distância, desde que você pague essa taxa. Na União Europeia, as empresas podem comprar por 13 euros aproximadamente, 18 dólares, pouco mais de 50 reais, o direito de lançar até 1 tonelada métrica de gás carbônico na atmosfera. Então, podem poluir desde que paguem. Na Nova Zelândia, algumas empresas compram espaço na testa ou em outra parte do corpo da pessoa para fazer publicidade. Então você vende a testa lá para a empresa e ela faz lá a propaganda. Numa tatuagem, você fica andando com aquela publicidade volante, pagam 777 dólares para a pessoa ceder o outdoor dela para publicidade. Por 7.500 dólares, alguns laboratórios farmacêuticos compram o direito de cobaia das pessoas. Se o procedimento for mais violento, por uma nova droga, pode ser até um valor maior. As pessoas se submetem ao teste de uma nova droga e recebem 7.500 dólares. Não sei se vão ter condição de usá-los, mas podem vender esse direito à saúde. Fazer fila no Congresso americano, reservar lugar, para depois o lobista conversar com algum parlamentar, porque a procura é muito grande, guardar lugar na fila, de 15 a 20 dólares por hora. Pessoas que fazem esse serviço, vendem o tempo de reserva na fila. Algumas empresas, principalmente seguradoras, pagam para pacientes obesos perderem 6 quilos em 4 meses. É um emagrecimento comprado, 378 dólares, se a pessoa conseguir emagrecer, porque com isso vai diminuir o índice de doenças e a empresa, evidentemente, vai gastar menos. Pessoas que compram apólices de seguro de idosos ou de doentes, vão pagando o prêmio anual enquanto a pessoa está viva, com o propósito de receber depois a indenização quando ela morrer. É um mercado muito concorrido, né? Esse tipo de aposta na vida de estranhos transformou-se numa indústria nos Estados Unidos que movimenta 30 bilhões de dólares. Em síntese, alguns exemplos, traz outros aqui ao longo do livro, né? Nós vivemos numa época em que quase tudo pode ser comprado ou pode ser vendido. E nós, às vezes, mesmo sem perceber, nós somos colocados nessa giratória, nesse movimento de compulsão por consumo. Começamos a achar que precisamos de muitas coisas que, na verdade, são coisas totalmente supérfluas. Sofremos quando não conseguimos comprá-las. Quando compramos, a satisfação, o prazer que gera essa compra se dilui rapidamente e na sequência vem a compulsão pela compra de outras coisas ou de outros bens. Isso não é novo na humanidade, né? Os romanos e até os gregos tinham uma deusa chamada deusa Fortuna. Esse quadro aqui mostra essa deusa. Essa deusa sempre é pintada nos quadros. Esse é um quadro do século XVIII. Elas são sempre apresentadas com um cornucópio, uma espécie de um chifre, de um canudo, cheio de riquezas, né, de joias, de moedas, e também um timão, um volante, uma roda de volante de barco, para mostrar que
essa deusa distribui aleatoriamente os seus bens e a sua sorte, né? Ela é considerada a deusa da sorte, do destino e da esperança. Era considerada filha de Júpiter e havia até um dia, que era o dia 11 de junho, que se realizava um festival em homenagem à deusa Fortuna. Na Grécia ela é chamada deusa Tiké. Tanto a mitologia grega quanto a mitologia romana transformou a riqueza numa deusa. É a mesma deusa que as pessoas procuram na fila da lotérica quando está a Mega Sena acumulada. Vão entrando naquela fila, também tentando dar um abraço nessa deusa. E no geral, as pessoas que querem o dinheiro de uma maneira fácil, têm sempre a intenção de apenas gozar os prazeres da vida e não precisar mais nem trabalhar. Esse é mais ou menos o sonho da grande maioria, de conseguir ficar rico sem esforço. Porque rico com esforço dá muito trabalho. Ficar rico trabalhando é uma coisa que é difícil, até porque muito trabalha nunca fica rico, ele trabalha a vida inteira. Então o sonho de ficar rico com facilidade atrai muitas pessoas, muitas pessoas. Vamos ter aqui loterias especiais, inclusive, nesse final de ano, sempre para tentar satisfazer esse abraço com a deusa Fortuna. Mas daí a gente volta naquela frase de Jesus, frase pesada de Jesus: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A teologia discutiu muito esse texto. Alguns disseram assim: olha, vocês interpretam mal isso. Jesus não estava se referindo ao animal, ao camelo. Até porque, olha lá nesse quadro, nós temos lá uma agulha e o camelo olhando para a ponta da agulha. É difícil o camelo passar naquele buraquinho da agulha. Ele falou assim: não é isso. Camelo aqui não era o animal. Camelo era o nome da corda de amarração dos navios, uma corda muito grossa. E a agulha também não era esse objeto de costura. A agulha era o nome de algumas portas, que inclusive existiam nas cidades medievais, uma porta com formato, às vezes, de uma chave, e que às vezes era difícil o camelo sair. Isso é uma informação para tornar um pouco mais palatável a frase de Jesus. Mas outros exegetas, aqueles que interpretam os textos da Bíblia, dizem assim: não tem nada disso não. A palavra camelo no grego é o camelo animal mesmo, que nós conhecemos aqui, porque os textos do Evangelho do Novo Testamento, a parte do Novo Testamento, os Evangelhos e os demais livros do Novo Testamento foram escritos em grego. Então não tem nada disso não, de que era a figura de Jesus, que ela falando mesmo era do animal, e das agulhas, que não eram agulhas pequenas como aquelas que nós temos hoje, mas com certeza era difícil passar um camelo pelo buraquinho da agulha. Por que toda essa dificuldade? Que perigos a riqueza traz? Ou o acúmulo dos bens? Porque vejam, nós precisamos dos bens materiais. Nós precisamos. Quando Jesus disse assim: nem só de pão vive o homem, ele não disse que de pão não viveria. Nós precisamos do pão, nós precisamos de bens materiais. Jesus também consumiu bens materiais enquanto passou por aqui. Nós não temos registros de propriedades de Jesus. Nunca ninguém achou aí uma escritura de Jesus que era dono de um imóvel, não tinha um camelo especial ou um outro tipo de transporte diferenciado. Vivia numa simplicidade muito grande, mas tinha o básico, o necessário. Um dos discípulos, inclusive, era responsável por cuidar da bolsa. A bolsa era as reservas, o dinheiro do grupo de Jesus e seus discípulos. Precisavam de bens materiais, às vezes precisavam comprar algumas coisas. Então, que perigos são esses da riqueza e das dificuldades que ela gera, que Jesus se referia?
No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos, nesse capítulo que estamos refletindo, alguns perigos da riqueza. Eu listei aqui alguns. Olha. A riqueza exerce fascínio, arrastamento, tentações. Às vezes as pessoas são capazes de verdadeiras barbaridades para conseguir bens materiais. Perdem os freios morais, atropelam qualquer coisa, passam por cima de qualquer tipo de valor para se conseguir bens materiais, porque ela exerce esse fascínio, essa sensação de que em posse daquilo eu tenho a felicidade nas minhas mãos. Um outro perigo é o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o excitante supremo do orgulho. Por isso que é difícil a gente encontrar pessoas muito ricas humildes. É relativamente raro. A pessoa normalmente se fecha no mundo dela, normalmente até se isola, vai viver longe de parente, para parente não emprestado, para facilitar relacionamentos, vai querer viver numa vida de sensualidade muito grande, com às vezes usufruindo exageros do conforto, da ostentação. E isso tudo nos leva a esquecer daquilo que é muito importante. Mais um perigo da riqueza. É o laço mais poderoso que une o homem à terra e afasta os seus pensamentos do céu. Quando a gente se preocupa demais com os bens materiais, normalmente o patrimônio espiritual vai ficando para trás. Vai ficando para trás. Eu tenho muito e a vida me proporciona tantos gozos e tantas facilidades que perder, entre aspas, o meu tempo com coisas do mundo espiritual me parecem desnecessárias. Eu tenho tudo, eu tenho tudo o que pode me fazer feliz. Para que eu vou procurar outras coisas que podem me trazer preocupação, reflexão, tempo de estudo, humildade, postura de resignação? Para que eu vou procurar isso, se eu tenho todos os bens que me interessam, ou tenho muitos bens que me interessam? Produz a vertigem do esquecimento e da insensibilidade. Será que é verdade? Pessoas que têm muito, lembram dos que têm pouco? Socorrem realmente aqueles que precisam? Isso é a regra, Pessoas que são abonadas estão muito preocupadas com as pessoas que morrem de fome nos vários pontos do território nacional e fora dele. Essa semana o IBGE divulgou as estatísticas do panorama social do Brasil. Nós temos no Brasil 52 milhões de pobres, 24 milhões vivem na linha da miséria, 24 milhões. E o mais incrível, 50% da população, incluindo esses pobres, vivem melhor do que os seus pais viveram. Significa que os seus pais eram ainda mais pobres do que eles. Essa situação. Será que realmente aqueles todos que podem esbanjar se preocupam com essa gente realmente pobre, carente, e que vivem nessa fronteira da miséria? Excita as más paixões e provoca crimes de toda a natureza. Eu vejo a dificuldade das pessoas que têm muito. Às vezes, não é que têm grandes fortunas, mas são pessoas remediadas na vida. Quanto perigo sofre só por conta disso? Quanta situação de assalto temem, de sequestros, de ter que se
prender em casa com todo tipo de artefato anti-ladrão, em razão também dos bens que têm. São obrigados a viver assim, em razão da ganância do outro que não tem, que às vezes quer também pelo caminho fácil, tomar os bens daqueles que muitas vezes conseguiram esses bens com o trabalho. Não foi sem esforço, foi com o trabalho. O que já vai nos abrindo alguma porta para perceber que a riqueza também deve ter um lado bom. Gera uma falsa sensação de segurança e de felicidade. Uma falsa sensação. Por que falsa? Porque nós vamos descobrindo que aquela luta em conseguir coisas acaba não nos fazendo completos ou felizes, mesmo quando conseguimos. Vai nos tirando um pouco esse senso do que realmente é importante. Mas será que a riqueza é um mal em si mesma? O mal que a riqueza provoca está nela, na riqueza, está na moeda, está no carro, está na casa, está na propriedade, na fazenda, no gado. É nesses bens que está o mal? O mal está nas coisas? De novo a gente começa com aquela tendência de querer terceirizar a causa dos nossos males. Porque isso é muito fácil, é cômodo e condiz muito com o nosso orgulho. De achar que o mal não está em mim. O mal está nos outros, ou na figura do demônio, ou até nos bens materiais. Esses bens é que trazem uma maldição e, portanto, me prejudicam. As pessoas que adquiriram os bens na vida, com empenho, com trabalho, sem prejudicar ninguém, não têm direito de usufruir desses bens? Fizeram coisa errada por trabalhar e conseguir uma condição melhor de vida, de ter um carro melhor, de ter uma casa melhor, um apartamento, de ter uma propriedade rural? Será que elas estão erradas? Será que é isso? Porque as coisas são más. Vejam, a fortuna legítima, frase do Evangelho segundo o Espiritismo, a fortuna legítima, adquirida honestamente, construída pelo esforço e pelo trabalho, sem fazer mal a ninguém, não pode ser considerado um mal. Não pode ser. Se eu chegar a essa conclusão de que tudo que eu trabalho e que eu consigo comprar é um mal, eu vivo em função do mal. Será que é isso? Então eu vou negar todo esforço, todo trabalho. Aliás, é a frase seguinte: olha, se a riqueza fosse um mal, todo trabalho, todo esforço seria nocivo. O homem deveria, pois, voltar à condição selvagem, o que contradiz com a lei do progresso. Então também não pode ser por aí. Se eu olhar para as coisas achando que nada do que eu possa adquirir por um conforto maior meu e da minha família é em si alguma coisa ruim, então eu não vou trabalhar mais. Eu vou parar, eu vou viver da mendicância. Eu vou viver da ajuda de terceiros. Aliás, eu preciso dar oportunidade para as pessoas fazerem caridade. Vou contribuir para que as pessoas possam fazer caridade. Eu não vou fazer nada. Será que é essa situação? Parece que não. Eu chego à conclusão de que a riqueza também tem um lado positivo. Eu não posso negar isso. A riqueza tem um lado positivo, porque ela é um elemento de progresso. Imagine se não fosse a riqueza, se nós teríamos grandes descobertas, grandes empreendimentos, trabalhos, atividades, pesquisas. O desenvolvimento intelectual, social, simplesmente não existiria. Quem é que iria tentar desenvolver meios tecnológicos, novos equipamentos, veículos melhores maquinários, até para produção, para agricultura, se nada disso
tivesse de positivo. Se isso só trouxesse desgraça. Então não pode ser assim. A riqueza, portanto, tem sim o lado positivo de estimular o nosso trabalho, o nosso crescimento. E o crescimento material faz parte do nosso desenvolvimento. Não é, portanto, ilegítimo, não é ruim e muito menos errado que eu me empenhe, que eu me esforce para ter os bens que eu realmente necessito, aquilo que eu realmente preciso para viver, ou que pode me dar uma condição melhor e mais confortável de vida. Essa frase é interessante. Certos venenos empregados com discernimento podem desenvolver saúde. É a frase do Evangelho também, né? Olha, eu posso até olhar para que isso é um certo veneno, mas se eu souber usar a dose correta, ele se transforma num remédio. A diferença, aliás, entre o veneno e o remédio é a dose. É a dose. Para alguns remédios, se a gente tomasse o elemento principal, o elemento ativo dele em excesso, nos mataria. Mas na dosagem certa, ele contribui para a nossa saúde, até nos ajuda. Assim também é a riqueza. Se eu empregar com discernimento, com critério, aquilo pode me ajudar. Vejam que a riqueza, como a pobreza, pode se colocar na nossa vida como uma prova, como uma provação. E aqui eu coloquei uma pergunta desafiadora. Qual a prova mais difícil? A riqueza ou a miséria? Qual é a prova mais difícil? Tinha um amigo de faculdade que falava assim: tem gente que gosta de ser pobre e doente. Eu prefiro ser rico com saúde. Se a gente olhar na ótica do mundo, daquilo que o mundo... Essa dúvida até parece banal. Para as pessoas que analisam a vida sob a lente do materialismo, essa pergunta é absurda. Porque o sujeito fala assim: riqueza não é prova, é vantagem. É vantagem. Não enxerga que aquilo tem um conteúdo de prova e que eu entro no rol das dificuldades de Jesus passar pelo buraco da agulha. Que a riqueza me coloca numa fila difícil de ser transposta, de caminhar, de progredir. Portanto, ela também é uma prova difícil. Em alguns aspectos até mais difícil do que o da miséria. Nós podemos concluir então que a riqueza tem uma dupla função. A fortuna é ao mesmo tempo instrumento de provação e é poderosa alavanca de progresso. Se todos a possuíssem, se todo mundo tivesse riquezas, ninguém trabalharia. E o aprimoramento do globo seria estagnado, pararia. Se tivesse bens em excesso, todas as riquezas, pudesse comprar tudo o que quisesse, quem é que ia trabalhar? Esse é o sonho, dos que querem ficar ricos, é justamente não trabalhar. Será que a falta do trabalho, a paralisação do trabalho é uma coisa boa para mim? Se eu ficar rico e realmente me colocar numa situação de que não quero mais trabalhar, não fazer mais nada, eu vou só agora curtir a vida. Será que isso seria bom para mim? Eu vi um amigo responder a pergunta do outro: você não vai jogar na Mega Sena que está acumulada? Ele falou assim: eu não, vai que eu ganho. Essa é a resposta do sujeito que tem consciência de onde é que os bens materiais podem levá-lo. Já pensou? Vai que eu ganho. Já pensou que a minha vida pode se transformar se acontecer isso? Olha o risco. Mas a maioria das pessoas pensa justamente o contrário. Fala assim: poxa vida, não preciso de muito não. E já repararam que assim, a gente tem a tendência de pedir para Deus as facilidades da fortuna, sempre prometendo que nós vamos ser bonzinhos com elas. Olha, se eu ganhar, eu ajudaria tanta gente. Puxa, olha, quantas pessoas que eu não poderia melhorar a situação de vida, fulano, ciclano, tal,
E aí, quando o dinheiro chega, as pessoas começam a pensar assim: até que não é muito. Se eu não tomar cuidado, eu vou ficar pobre rapidinho outra vez. Outra coisa, isso é mérito meu, fui eu que consegui, foi sorte minha. E a situação do egoísmo começa a falar muito mais forte, e vamos estagnando, vamos parando aquilo que realmente seria o importante na vida da gente. Há ricos e pobres porque Deus nos permite a diversidade de provas na multiplicidade de existências. A pobreza é a prova de paciência, de resignação. A riqueza é prova para a caridade, para a abnegação. Aí que está a dificuldade de saber como administrar isso. Então, é mesmo nas riquezas que se escondem os maus, se esconde o mal das riquezas. O mal está mesmo nas riquezas ou está no homem que dela abusa? Ou que delas abusa? Está na riqueza ou está no comportamento de quem se coloca diante dela de uma maneira errada, com a postura de quem usa mal essas riquezas? Como o homem usa das riquezas para refúgio de seus males? Algumas dicas do Evangelho: ceder às paixões que a cobiça provoca, fechar-se no egoísmo e no orgulho, são as bases do abuso das riquezas. São aqueles dominados pelo ouro, capazes de vender a alma para possuir tesouros. Gente extremamente gananciosa. E gente gananciosa normalmente tem um outro defeito, são defeitos que vêm de mãos dadas, é avarento. O ganancioso em geral é avarento, quer ter demais e quer prender só para ele, simplesmente não tem olhos para mais ninguém, quando muito tem olhos para os seus, aqueles que estão mais próximos. Bom, então vamos mesmo sair agora distribuindo os nossos bens e vamos resolver todos os nossos problemas? Eu lembrei de uma figura aqui, vocês vão lembrar também dela, sujeito que gosta de jogar dinheiro, Basta distribuir os bens amealhados, os bens que eu consegui, isso é caridade? É caridade? Olha a frase de São Paulo: ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse caridade, isso nada me adiantaria. Então, caridade não é sair dando dinheiro, resolvendo o problema material de todo mundo. Não pode ser só isso. Isso é beneficência. É beneficência. Eu posso ser um beneficente, alguém que ajuda pessoas que muitas vezes eu nem conheço. Distribuo alguns bens. Isso não significa fazer caridade. Estou até proporcionando algum bem, mas não significa fazer caridade, porque a caridade é muito mais exigente do que isso, A caridade exige o meu comprometimento com o outro, o meu envolvimento de alma com o outro, que pode incluir bens materiais, mas pode nem incluí-los. Pode nem incluí-los. Às vezes é uma conversa, às vezes é um apoio moral, às vezes é uma ajuda que nem financeira é. E pode ser que inclua a ajuda financeira, a ajuda material. Eu sempre lembro aqui das campanhas que o centro faz, uma delas no Asilo de Rincão, que hoje inclusive é dia de ir lá, no Asilo de Rincão. Eu digo o seguinte: o pessoal faz a campanha para arrecadar fraldas, comprar fraldas, para levar lá para o asilo. Vejam, podiam colocar tudo isso no porta-mala do carro, de uma Kombi, se tivesse muito, levar lá no asilo, despejar lá. Teríamos caridade? Talvez eu ajudasse alguém que vai precisar de fraldas lá no asilo. Mas se eu não tenho um envolvimento com as pessoas,
se eu não olho nos olhos dela, se eu não tenho um contato pessoal, se eu não escuto a história dela, se eu não estou ali para confraternizar com elas, eu não estou fazendo caridade, eu estou fazendo beneficência. Pode até ser que esse momento de convivência nem fosse acompanhado de fraldas, e ele seria caridade. A convivência, os momentos de convivência com aquelas pessoas que estão ali internadas, acontece paralelamente ao descarregamento das fraldas. As pessoas nem veem que estão descarregando fralda lá no fundo. Não sei nem se todos têm certeza que a fralda vem daqui. Talvez alguns nem tenham. Mas esperam ansiosamente as pessoas que vão lá para conviver momentos com elas. É uma boa diferença entre distribuir bens e ser caridoso. Eu sempre gosto de levar os meus estudos para um exame de consciência, que começa comigo. Eu tentei aqui trazer um termômetro do nosso apego. Você acha que você é uma pessoa apegada aos seus bens, ou você não é uma pessoa apegada? Eu sou uma pessoa desprendida. Eu não tenho problema com... Esse discurso de bens materiais não me atinge, porque eu não tenho nenhum tipo de preocupação. Isso realmente, sou muito tranquilo. Será? Eu coloquei aqui algumas perguntas, você vai fazer um exame de consciência aqui. Não precisa falar para ninguém a resposta. Guarda para você, só para que a gente possa sair daqui com uma reflexão um pouco mais iniciada a respeito disso, que deve ser desenvolvida depois por cada um de vocês, lendo inclusive o texto do Evangelho. Um termômetro para o apego. Algumas perguntas. O nível de minha preocupação com o bem-estar material é proporcional ao meu esforço de aperfeiçoamento moral? A mesma preocupação, o mesmo nível de preocupação que eu tenho em juntar coisas, em conseguir mais, em gerar mais dinheiro, em produzir mais, em vender, em negociar, em fazer boas transações que me tragam retorno, é proporcional ao esforço que você faz para se aperfeiçoar moralmente? O quanto o meu esforço está voltado para a satisfação de necessidades exageradas, da minha vaidade, dos excessos? Quanto que eu luto, me esforço, me empenho, me sacrifico, coisas que às vezes nem são importantes. Ou nem são necessidades verdadeiras na minha vida. Se eu estou nisso, se eu consigo concluir que eu me esforço demais para coisas que eu poderia muito bem passar sem elas, significa que meus olhos ainda estão presos demais na questão material, do materialismo. Olha, não se assuste se as respostas forem sempre sim, porque é sim para a maioria. Grande maioria. É um despertamento, a gente tentar olhar mesmo e perceber, olha, nisso aqui eu posso melhorar. Nos tantos projetos que a gente costuma alinhavar nesse final de ano, começo de ano novo, sabe, a gente inclua esses do aperfeiçoamento moral, da revisão da minha roda viva de produção, de trabalho, de ganhar dinheiro, e colocar as coisas no lugar certo. Outra, quanto sofrimento me causa, quantas horas de sono eu perco no esforço insano de aumentar a minha fortuna e os meus gozos materiais, frequentemente para muito além do que eu necessito. Quanta fecundidade e bem-estar a minha fortuna proporciona aos que vivem na miséria. Quanto é que eu consigo ajudar, de fato, aqueles que vivem numa situação muito pior do que a minha? A desculpa mais frequente para isso é que todos esses projetos sociais, essas ajudas, tem tudo malandro por trás. Essa é a resposta mais frequente. Sabe por que eu não ajudo? Eu não ajudo porque tem muito oportunista aí, tem muita gente querendo tirar vantagem com o meu dinheiro. Hoje em dia que nós temos acesso tão fácil à internet, se alguém está te pedindo alguma colaboração,
e que nem é caridade, porque você vai colaborar, às vezes anonimamente, procure saber sobre aquela instituição, pesquise sobre ela, veja o trabalho que ela realiza. Nós temos um grupo de brasileiros aqui, por exemplo, que realiza um trabalho chamado Fraternidade Sem Fronteiras, né? Ajudam pessoas extremamente pobres na África. Na África, né? Tem também ajuda aqui no Brasil. E fazem um trabalho maravilhoso, pedindo migalhas das pessoas. O que as pessoas contribuem por mês não dá o valor de uma pizza. Não dá o valor de uma pizza. E eu já escutei de algumas pessoas dizendo assim, eu não sinto muito confiança em ajudar, porque, a saber, né, se não tem gente ganhando dinheiro na facilidade. Bom, se acontecer isso, se você tentou buscar informações melhores, se convenceu de que é um projeto que merece a sua ajuda, e ainda assim alguém está se locupletando à custa disso, o problema é dele, não é mais seu. Você fez a sua parte. Eu acho sim que precisa sim olhar muito bem para quem que você está dando, mas nunca deixar de ajudar nenhuma por conta disso. Fala, não confio em nenhuma. Então o dinheiro fica comigo, porque se tem uma pessoa que cuida bem do meu dinheiro, sou eu. Nós tivemos um caso na justiça, em que um advogado foi processado porque usava o dinheiro dos clientes, não pagava os clientes, recebia as ações, não pagava os clientes. E chegou um determinado momento que esses clientes começaram a reclamar e esse advogado foi processado. E perante o juiz, esse advogado falou assim, olha, eu vou dizer sinceramente para o senhor, doutor juiz, esse pessoal não sabe usar dinheiro. Eles usam com farra, com mulherada, com coisa errada. Não sabem gastar. E eu sei. Vejam como até o dinheiro que não é muito provoca cinismo. Cinismo, arrogância. O sujeito fala assim, não, fica comigo o dinheiro, porque eu sei usar bem. Ele não sabe. Eu vou dar o dinheiro na mão dele, ele vai fazer besteira com esse dinheiro. Então até para preservá-lo, para que ele possa pensar melhor em outras coisas da vida, fica o dinheiro comigo. Quais projetos ou atividades sociais eu apoio e de quantos eu efetivamente participo em favor dos meus pobres, não, dos mais pobres? Quantos? Qual é a minha atividade como voluntário, voluntariado? Que atividades voluntárias eu participo? Quantas? Quais? Quantas que eu fiz no ano? O que é que eu fiz em favor dos mais pobres? Ou estou enclausurado na minha riqueza? Minha vida está muito cômoda, muito tranquilo, e eu estou quites com Deus, porque eu venho no centro, escuto a palestra, eu tomo passe, pronto, estou quites. Para outras religiões, eu vou no culto, eu vou à missa, todo domingo, então já estou zerado, com Deus eu estou de acordo. Será? Isso é a exterioridade das minhas participações numa comunidade religiosa que resolvem o meu comprometimento com as pessoas mais carentes. Tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber. É assim que eu vivo essa passagem do Evangelho. Em matéria de auxílio aos necessitados, o que é maior? A minha disposição em servir ou a minha desconfiança? Para a gente concluir, vamos lembrar um pouquinho das verdadeiras propriedades. Aquilo que deveria constituir o esforço, o meu empenho, o meu trabalho, a minha luta com aquela intensidade de ser melhor. Olha a verdadeira propriedade que o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo 16, nos traz. O homem não possui de seu, senão o que pode levar desse mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Nós somos proprietários do quê? Do quê? Sequer do nosso corpo nós somos proprietários, porque ele vai ficar aí. Vai ficar aí. Vai ser comido. Os vermes enterrados no subsolo.
sequer do nosso corpo. Os bens materiais todos, que passamos às vezes a vida enfurecidos em juntá-los, ficam depois para brigar entre os herdeiros, para ser motivo de briga entre herdeiros. Um pai de um amigo falava assim: não vou deixar nada para vocês, falava para os filhos, não vou deixar nada para vocês, cada um que se vire, cada um faça o seu patrimônio. E mais ainda, se no final da vida tiver alguma coisa que me sobrou, eu vou vender, comprar tudo em paçoquinha e comer tudo antes de morrer. O filho falava assim: vai ter que ter muita paçoquinha para o senhor comer, né? Deixando claro, olha, eu não tenho que deixar patrimônio para filho. Eu ajudo os filhos, tenho obrigação de ajudar os filhos, mas eu não tenho que deixar riquezas para filhos, não tenho. Eu acho até que deixar riquezas, heranças para filho, atrofia o desenvolvimento deles, atrofia. Deixo-lhes o necessário, dei-lhes o essencial e deixo-lhes o necessário, não o supérfluo. A justiça está polvilhada de processo com briga de herdeiro, mas lotado. E não pensem que é por muito, não. Patrimônios pequenos, às vezes uma casa é motivo de briga entre herdeiro. Quantas vezes nós vimos isso nas nossas famílias ou nas famílias de pessoas que nós conhecemos? O que o homem realmente possui? Nada daquilo que para o uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz, é o seu patrimônio espiritual, já chega com ele aqui, eis o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. O Evangelho fala assim: se você fosse para um país longínquo, fosse trabalhar num lugar muito longe, e você fosse ficar lá muito tempo, o que é que você levaria para lá? Você vai juntar aquilo que parece essencial para você viver lá. Nós temos a consciência de que vivemos mais na erraticidade, no plano espiritual, do que no plano material. O que é que nós estamos preparando para levar para lá? O quê? O celular do último tipo? As fortunas, as grandes riquezas, as propriedades, é isso que nós vamos levar para lá? Como é que eu cuido do patrimônio imaterial que eu carrego, que eu levo? Como é que eu cuido? Como é que eu me empenho? Os bens da terra pertencem a Deus. O homem não é senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Somos usufrutuários desses bens. Então vamos concluir com essa frase de Jesus, que eu acho que resume bem o nosso estudo dessa manhã. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. O que eu realmente preciso agora, depois, eu vou conseguir buscando o que é essencial. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Obrigado pela atenção de vocês.